Bom, vamos lá. Voltou o Campeonato Carioca. O Fluminense acabou de empatar com o Sampaio Corrêa. E você sabe, você está acostumado aqui com o canal. Se tem uma coisa que eu gosto de ser aqui é sincero. E vamos ser sinceros, cara. Começo de Campeonato Carioca, começo de estadual de modo geral, é duro de assistir. A gente não cria uma expectativa muito alta, tá, nos jogos. Todo mundo sabe que o Fluminense vai entrar com um time muito alternativo. Hoje trouxe gente, inclusive, do Sub-17 para jogar. Assim como outros times fizeram. O Botafogo também poupou. O Flamengo entrou com um time também bastante alternativo. Inclusive, nenhum time grande ganhou. Fluminense e Vasco empataram. Botafogo e Flamengo perderam. O Flamengo perdeu para o Boa Vista hoje. Mas a gente tem coisas boas também para falar desse jogo. Esse jogo, a expectativa que a gente tinha era ver o Paulo Baia jogando, né, a estreia dele pelo Fluminense, e é um jogador que o Fluminense trouxe do Goiás, que a gente tem expectativa, mas que, ao mesmo tempo, a torcida do Goiás está ali feliz por ter se livrado do Paulo Baia. Isso já é complicado pra gente. O Fluminense trouxe ele para a montagem do elenco de 2025 e hoje ele teve a oportunidade de já começar a mostrar serviço e tentou fazer isso no primeiro tempo. Ele chamou a responsabilidade, ele participou bastante, se movimentou bastante, tentou algumas jogadas. Não pareceu, tá? Não acompanhava o Paulo Baia, não sou alguém que vai dizer aqui toda a trajetória dele, né? Não tenho essa pretensão também, mas não me pareceu ser um jogador ruim. A questão é que num primeiro jogo de Campeonato Carioca, um time com pouquíssimo entrosamento. Vale lembrar que o Fluminense tem 10 dias aí de preparação. Se reapresentou no dia 2, hoje é dia 12, então a gente não tem muitas coisas ainda ali para mostrar tecnicamente, tá? Um time hoje pouquíssimo entrosado, pouquíssimo inspirado, muito mais, conseguiu fazer uma apresentação muito mais no esforço ali, na vontade, né, de todo mundo que está ali querendo mostrar serviço. O Fluminense conseguiu se manter muito por conta disso, mas tecnicamente muito, muito ruim, né, muito abaixo. Não digo nem ruim, tá? Ruim seria até talvez uma crítica injusta. É muito condizendo com um time que está há 10 dias só treinando, que é um time misto, que tem gente do Sub-17, gente chegando agora, gente que estava de férias até pouco tempo atrás. Então, um jogo dentro do contexto, nada acima do que a gente esperava e nada também muito abaixo, um jogo de poucas expectativas. Mas o Paulo Baia conseguiu, pelo menos na minha opinião, fazer ali um primeiro tempo razoavelmente bom. Segundo tempo, ele fisicamente já não conseguiu se manter, morreu ali. Assim como o Manuel, que é um outro jogador também que tinha a oportunidade hoje de mostrar serviço. O Manuel, ele passou por aquela questão de doping, ficou sem jogar, depois se lesionou, foi perdendo espaço. O Fluminense renovou com ele até dezembro desse ano. Então, ele tem a oportunidade agora, nesse começo de Carioca, de mostrar serviço e começar a tentar ganhar espaço. O Fluminense está se reforçando, tem outros zagueiros, e o Manuel tende a cada vez ser menos aproveitado se ele não conseguir ali mostrar que ele tem valor e que ele consegue se manter no time do Fluminense. O Fluminense, além do Manuel, tem Thiago Santos, tem o Ignacio, tem o Thiago Silva, tem zagueiros que, assim, tem trajetórias e tem perspectivas melhores que a do Manuel. Então, hoje era a oportunidade para ele mostrar, sim, que pode jogar no Fluminense. Ele jogou praticamente o jogo todo, não comprometeu, tá? Inclusive, mostrou ali a liderança, ele foi o capitão do time hoje, jogando com um monte de garotos, é o que se esperava que fosse mesmo. E ele conseguiu fazer um jogo seguro dentro das perspectivas. E vale também a gente observar que o Sampaio Corrêa é um time que começou a sua preparação em novembro do ano passado, né? Enfrentou hoje o Fluminense com 10 dias de preparação e ainda assim teve dificuldades. Para a gente ver que o nível dessa primeira fase de Campeonato Carioca ele não é realmente assim, tão atrativo, tão interessante. Mas serve para a gente, para o Fluminense e para outros clubes também, começar a colocar ali a base para jogar, começar a dar oportunidade para quem está subindo, para revelar novos jogadores, e o Fluminense fez isso. O Fluminense fez isso com o Riquelme Felipe, que jogou muito bem hoje, que chamou a responsabilidade, que mostrou ousadia, que mostrou ali jogadas diferentes, deu até um chapéu ali no começo do primeiro tempo, e foi alguém que se movimentou bastante e que tinha espaço para isso, né? Então tentou construir ali as jogadas, ainda que o Fluminense tenha finalizado pouco e também o Sampaio Corrêa tenha finalizado pouco,
mais uma vez aqui, o gramado não ajuda, cara. O gramado não ajuda, então não tem como a gente ter um jogo de muita mobilidade, de muitas trocas de passe, se você tem um gramado que a cada jogada ali vai te prejudicar. Mas o Riquelme Felipe tentou, fez isso bem e mostrou ali que tem coisas para apresentar para o Fluminense. Ele tem coisas assim que podem colocar ele no time principal do Fluminense. O Isaac também fez uma boa apresentação. O que a gente viu, né, pela dificuldade ali do jogo, de questão de entrosamento, gramado, tudo que envolve esse jogo, a gente não viu muito a bola chegando ali no João Neto para ele finalizar né, a gente vê um pouco mais dele, mas foi muito por conta do contexto do jogo. Falando também ali de ataque, quem não jogou no jogo de hoje e que teria a oportunidade de mais uma vez ali mostrar se tem condições ou não de continuar no Fluminense é o Lelê. No ano passado, o Lelê foi o atacante dessa primeira fase aí de Campeonato Carioca, fez alguns gols e, inclusive, durante algum tempo foi ali o artilheiro do Fluminense no ano. O Lelê aproveitou bem a oportunidade, depois se lesionou, não teve oportunidade no time principal e poderia ter jogado o jogo de hoje. Acabou sendo poupado aí por conta da lesão, por conta de um gramado que poderia ali, né, se você não está 100% ainda, ou se você não está 100% seguro, o gramado pode, ali numa passada em falso ou num trote ali, acabar prejudicando de novo o Lelê e aí ele ficar de novo fora do Fluminense. Então, ele foi poupado, mas deve jogar as próximas partidas e acho que hoje ele seria uma opção melhor do que o João Neto. Tá? O João Neto não comprometeu o jogo, não fez um jogo ruim. O jogo, como eu disse, dentro do contexto, não se esperava muito de nenhum dos jogadores. Assim, não é que não se espera da base do Fluminense ou do time que o Fluminense tem para colocar em campo. Mas dentro do contexto do jogo, não se esperava uma apresentação muito além do que a gente viu. Tá? Para muitos, a apresentação pode ter sido ruim. Eu acho que ela foi dentro do contexto. Todo o jogo, se a gente for analisar, quem assistiu ali os jogos tanto do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, foram jogos tecnicamente ruins, tá? Jogos de começo de Campeonato Carioca, de começo de estadual. Mas eu acho que hoje, se pudesse ter jogado, seria uma oportunidade que o Lelê não poderia perder. O Fluminense está contratando bons jogadores. O Fluminense já tem o Germancano, já tem o Cão Elias, agora pela lateral ele tem o Canóbio, e dizem que está buscando aí um outro 9. Então, se o Fluminense tiver essas opções, a chance do Lelê ser relacionado ou entrar em algum jogo do time principal ali no Campeonato Brasileiro, ela vai diminuindo, né? Então, o Lelê, as oportunidades que ele tiver para poder jogar, eu acho que ele deveria aproveitar. E a oportunidade de jogar hoje, para mim, seria muito importante para ele, mas acabou não acontecendo. Como eu disse, cara, começo de Campeonato Carioca, começo de estadual, mas principalmente de Campeonato Carioca, a gente tem que assistir com olhos de quem está analisando ali os contextos e analisando peças separadas principalmente, tá? Não só o contexto do jogo, mas peças separadas. Por exemplo, a gente viu um Vitor Eudes hoje seguro. O Sampaio Corrêa não levou muito perigo, mas às vezes que precisou atuar, atuou bem. A gente viu o Manuel aproveitando ali a sua oportunidade, a gente viu o Riquelme Felipe, a gente viu o João Neto, a gente viu o Wallace Davi, viu o Isaac, e tentar entender o que esses caras podem mostrar ao longo desse Campeonato Carioca para, né, eventualmente, o Fluminense poder agregar eles no elenco principal e a gente ter mais opções e mais peças. Outra coisa que chamou a atenção também é o Esquerdinha na reserva, o Esquerdinha que já teve oportunidades no time principal e teve aquele jogo ruim ali contra o Grêmio e depois disso ficou marcado. Eu esperava que ele fosse ser titular no jogo de hoje, mas né, talvez isso tenha afetado tanto ali o Esquerdinha que ele não conseguiu ainda recuperar a confiança, seja pessoalmente, seja a confiança no elenco, e ele acabou ficando ali na reserva. Acho que ele tem condições de, nesse começo de Campeonato Carioca, ali, ser o titular da lateral esquerda, mas fica aí a cargo do Marcão decidir como relacionar ele ou não e como escalar ele ou não. Mas eu tenho expectativas sim de que ele jogue. O Esquerdinha não é um jogador ruim, eu acho que ele sentiu, né, a participação dele no ano passado no time principal, e isso, assim, por conta da idade, por conta da pouca experiência, isso é esperado, mas
tem que se dar um suporte para que ele possa se recuperar ali psicologicamente, mentalmente, para que ele possa ter segurança para apresentar o que a gente sabe que ele pode apresentar. Mas esse foi o vídeo de hoje. Quero aqui que você me diga o que você achou desse começo de Campeonato Carioca. Primeiro jogo, cara, sinceramente não é muito empolgante, mas isso já era esperado e ao longo aí do Campeonato Carioca as coisas vão melhorando. Lembrando que o Fluminense deve entrar em campo na 5ª rodada com seu time principal. Talvez já com a estreia do Canóbio, por exemplo. Então, a gente assiste esses jogos aqui para ir se preparando, para ver quem tem condições ali de subir para o time principal. E na 5ª rodada, Fluminense com o time principal em campo. E aí a gente passa a entender quem é o Fluminense de 2024, de 2025, né? Com as contratações que fez, com esse novo elenco, com o Mano Menezes começando um trabalho, né? Então vamos entender como o Fluminense vai se comportar esse ano. Mas é isso. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. E se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.